E aí, tudo bem, pessoal? Eu sou o psicólogo Rodolfo Sampaio e hoje eu vim aqui para falar sobre bullying, um tema que está essa semana bastante em pauta e justamente por isso eu resolvi vir falar um pouquinho sobre ele. E a ideia de falar do bullying, como eu disse, por estar em pauta essa semana, foi devido a um acontecimento que teve na última sexta-feira, dia 20, numa escola em Goiás. E aí, acho que a maioria das pessoas já devem estar sabendo, que foi o caso de um garoto de 14, 15 anos que pegou uma arma, foi para a escola e dentro da sala acabou atirando em vários outros alunos. Essa arma era até então dos pais, porque os pais são militares, não sei exatamente se da mãe ou do pai, mas enfim. E, enfim, aconteceu, ele acabou matando duas crianças, 2 alunos, ferindo alguns outros, não sei se teve algum outro falecido. Até esse momento, a informação que eu tenho é que foram apenas, né, infelizmente, 2 mortos. Mas isso acabou mexendo com muita gente, fazendo muita gente falar muita coisa e trazer o tema do bullying de volta para discussão. E aí eu acho que é importante a gente poder ter um espaço para falar um pouquinho mais, tentar entender algumas coisas. Então, para começar, eu vou falar basicamente o que é bullying, o que significa bullying. Apesar de ser um termo muito comum e muito falado hoje em dia, acho que é importante a gente voltar para a raiz e entender o significado. Vou usar minha colinha aqui, ó. Bullying nada mais é do que atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidas, praticadas por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, causando dor e angústia, sendo executadas numa relação de poder desigual, ou seja, alguém que de alguma forma é superior a outra pessoa, causando esse tipo de sofrimento. Falando assim talvez não fique muito claro, mas eu vou até pegar algo que eu tenho ouvido muito e talvez vocês também, do quanto o bullying hoje ele está na boca de todo mundo, só que infelizmente eu ainda vejo muita gente falando do bullying de uma forma irônica, até comparando com, mas antigamente não existia bullying, antigamente isso não era nada, as crianças sempre brincaram, e aí fazer essa relação de que brincadeira é bullying. Isso é um tremendo erro. Brincadeira não é bullying, são coisas totalmente diferentes. O bullying, como eu disse, ele vai trazer uma relação de desigual poder, então alguém que de alguma forma é mais forte do que a outra pessoa, tanto física ou psicologicamente, e usa esse poder que teoricamente ele tem para fazer o outro sofrer. Isso não é brincadeira, isso não é uma brincadeira de criança. A gente lá atrás, e eu me incluo um pouco nisso, sofria ou crianças faziam bullying, só que a gente não tinha esse termo, não era algo que era muito estudado, falado, muito percebido. Então era literalmente como brincadeira, zoação e ficava por isso mesmo. Mas isso não quer dizer que depois, ou na mesma época, ou depois no futuro, essas crianças não tinham problemas, dificuldades de relacionamento, problemas de autoestima e por aí vai. A gente só não sabia, ou não prestava atenção, ou não nomeava, mas sempre existiu. Só que hoje em dia a gente ainda vê muita gente falando que é besteira, que é coisa de criança, mas não é. Eu também acho que é importante a gente ressaltar e ter cuidado para falar do bullying, principalmente nesse caso de Goiás, porque o que acontece? Eu não sei detalhadamente dos motivos e de tudo que aconteceu lá. Eu peguei informação, enfim, do que foi veiculado na mídia como um todo, mas realmente está sendo colocado como uma situação que foi causada por bullying. Eu não sei se foi por bullying, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que se pensar ou se colocar. Não sei se foi por bullying, eu sei que um garoto pegou uma arma e chegou na escola e atirou em algumas crianças, atirou em alguns colegas de sala. Também eu acho que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo os links de todas as matérias que eu li, que eu usei para me informar para fazer esse vídeo. Então, se de repente vocês quiserem mais informações, eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês poderem assistir também, ler as matérias. E aí, como eu disse, eu acho que é importante a gente tentar entender que teve um fato que aconteceu, teve um ocorrido, mas eu não tenho como falar, não, foi bullying, ponto. Eu não sei, só quem está lá vivendo com esse garoto, quem está lá com ele agora, enfim, após isso acontecido, vai poder ter certeza se foi ou não. Eu vi informação de que o delegado acabou comentando que teria sido por bullying, mas ainda assim eu não consigo falar que é por isso e ponto. Só que o grande problema de repente, foi bullying que o garoto sofria e aí ele tomou essa atitude de se vingar, entre aspas, de quem fazia isso com ele na escola. O grande problema é a gente falar que é bullying e isso vir de alguma forma, direta ou indiretamente, vindo com peso de culpa para a escola.
como se assim, se tem uma criança lá dentro que sofre bullying e ela chega no nível de querer revidar isso de alguma maneira e ninguém percebe, a culpa é da escola. Isso é muito complicado, é um clichê absurdo, mas a gente precisa entender ainda que a educação das crianças e adolescentes como um todo não é feita pela escola exclusivamente. A educação é um processo construído por toda a sociedade. A educação, sim, é feita na escola, mas ela também é feita em casa, ela é feita com toda a família daquela criança, daquele adolescente, ela é feita nos ambientes que essa criança, esse adolescente está. Então, se ele está numa padaria, lá ele vai ter algum tipo de educação, se ele está numa igreja, ele vai ter algum tipo de educação, se ele está praticando esporte, algum clube, ele vai ter algum tipo de educação. Então, a educação é um processo construído por toda a sociedade. A gente precisa parar de simplesmente responsabilizar a escola como se ela fosse a única responsável por toda a educação de todos os adolescentes do país. Isso é um erro muito grande que a gente comete, porque a gente bota a criança lá e fala, se vira, educa ela aí e a gente só quer saber do resultado. Isso é um absurdo. Até porque, quando a gente fala do bullying, eu, particularmente, o que eu penso? A escola ela tem dezenas de alunos, dezenas de classes, e sim, ela tem alguma responsabilidade em acompanhar o que está acontecendo lá dentro. Ela não tem que se isentar totalmente disso. Mas eu não acho que ela é a única responsável, como eu disse. Se tem um aluno lá que sofre bullying, que está sofrendo, que está angustiado, que tem alguma dificuldade lá dentro, a escola ela tem que perceber. Mas a gente também precisa ter um bom senso de entender que podem ter casos que a escola não vai conseguir identificar. E não é porque a escola é ruim, porque a escola não presta ou algo assim. Porque a escola ela não é perfeita, como ninguém é, como a família não é perfeita, como eu não sou perfeito, como ninguém é perfeito. Nenhuma instituição é perfeita. Então podem ter casos sim, de que a escola ela não vai conseguir identificar, ou porque esse aluno não foi levar diretamente isso para alguém, para um professor, para um coordenador, ou porque era um caso que não era claro, porque vários casos de bullying é aquele caso que toda escola vê, e aí a escola tem como intervir. Agora, às vezes pode ser um caso um pouco mais silencioso, entre aspas, que não vai chamar tanta atenção de todo mundo, que não vai ser algo muito público ali dentro. E aí esse caso vai rolando sem ninguém conseguir perceber. Só que aí vem o outro lado. Cadê o acompanhamento dessa criança, desse adolescente, fora da escola? Eu sou pai, posso dizer por experiência, se o meu filho ele tá na escola tendo qualquer tipo de dificuldade e eu preciso saber, não simplesmente pela escola, mas eu preciso estar próximo dele para quando acontecer alguma coisa, eu ter vínculo suficiente com ele para ele sentir confiança em me contar, para ele sentir liberdade de trazer isso para mim, ou minimamente que eu perceba que alguma coisa não tá, que está diferente. A criança que pratica ou sofre bullying, ela vai alterar o seu comportamento de alguma maneira. A gente consegue perceber que tem alguma coisa ali que não está muito saudável, só que a gente precisa estar próximo da criança, do adolescente, para poder entender e identificar alguma coisa ali. Não simplesmente achar que a escola é responsável por tudo isso. Então isso é muito importante. A educação ela é construída pela sociedade, não pela escola X ou pela escola Y, não pelo professor ou pelo coordenador. Eles são parte fundamental desse processo, mas a escola, se a gente for levar ao pé da letra, ela está lá para escolarizar, para basicamente trazer conhecimento científico para aquela criança, para trazer socialização, mas educação, quando a gente fala, é algo muito maior. Não é o que a escola é obrigada a fazer e ponto. Então isso precisa ficar muito claro e infelizmente a gente ainda está pecando muito nesse sentido, de deixar a escola como única responsável pela educação das crianças e adolescentes. Uma das matérias que eu li, e até vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada se quiserem, os pais de um garoto que acabou falecendo nesse ocorrido, eles deram um depoimento para a mídia, falando que eles não acreditam totalmente nessa questão, nessa causa sendo bullying desse acontecimento, principalmente porque a polícia não teria chamado eles para nenhum tipo de depoimento, para conhecer, ter informação, nada do tipo. Eu não posso dizer que o fato da polícia não ter chamado eles para depor fala que, não, então não deve ser bullying, deve ser outra coisa. Essa mãe, ela também diz que o filho dela nunca teve nenhuma reclamação no sentido dele estar tendo um comportamento de bullying com alguém na escola, ela nunca soube nada dele, ela sempre esteve muito próxima dele e tudo mais.
Eu acredito nisso. Não é porque ele faleceu que ele era o maior causador ou porque ele simplesmente fazia bullying com os outros colegas na sala. Só uma coisa que a gente também precisa entender é que esse garoto ele foi para a escola com uma arma e dentro da sala ele atirou para todos os lados. Ele atirou para quem estivesse na frente dele. Provavelmente ele queria atingir um outro, não sei, talvez. Ou às vezes ele queria simplesmente descarregar uma raiva que ele tinha de todo mundo ali dentro. Porque poderia sim ter alguns que cometem o bullying, mas tem outros ali que não faziam nada. E eram submissos a isso e deixavam isso acontecer. Eu não sei. E esse é um ponto que a gente precisa ter claro. Nós não sabemos. Não dá pra gente pegar uma situação, generalizar ela e falar, não, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Ah, não, se esse garoto tomou um tiro e faleceu é porque ele causava bullying. A gente não sabe. Ah, quem não sofreu nada não causava. A gente não sabe. O que a gente sabe é que uma situação dessa, ela traz ela é uma tragédia de um tamanho tão grande que ela vai ter consequências para todo mundo que está envolvido de alguma forma. Esse garoto que cometeu esse ato, ele com certeza está sofrendo e a gente não tem como saber o que vai acontecer com ele a partir de agora, como que ele vai lidar com as relações, como as pessoas vão lidar com ele, a gente não sabe. A gente sabe que ele está sofrendo, que os pais dele com certeza estão sofrendo, que todos os alunos que estavam nesse dia, que estavam próximos dessa situação, devem estar com medo, devem estar repensando as suas relações, os pais desses alunos também devem estar com muito medo, a escola deve estar... Enfim, é um trauma absurdo para todo mundo que está envolvido, é um sofrimento absurdo para todo mundo que está envolvido. Eu vi o depoimento da coordenadora da escola, que foi quem se aproximou do garoto depois que ele começou a atirar e acabou convencendo ele a largar a arma e acabar se entregando de alguma forma. É muito emocionante o depoimento dela e eu acho que deixa claro o quanto é muito mais do que uma simples discussão de que era bullying ou não era. Essa discussão era simplesmente um ponto para um acontecimento tão absurdo, tão enorme quanto esse. A gente precisa entender que tem muita gente sofrendo, muita gente que vai sofrer durante muito tempo. Eu acho que ainda tem crianças que estão no hospital, não sei se passaram por cirurgia, estão sendo avaliadas, enfim. Tem crianças que talvez tenham correndo risco de vida, ainda não tenho certeza. Mas a gente precisa entender que é muito mais do que ele não aguentou uma brincadeirinha ou outra. Isso vai muito além. O bullying é uma coisa muito séria, que infelizmente está meio popularizada de uma forma negativa, mas é um comportamento, é uma reação a um tipo de sofrimento que as crianças e adolescentes têm. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não dá para dizer que, mas eu sofri bullying, eu não fiz nada, e o fulano está sofrendo, quer reagir, o que é isso? Não dá para a gente pensar dessa forma. A gente precisa ser minimamente humano e poder reconhecer o sofrimento do outro e o quanto ele não está dando conta e o quanto isso está difícil demais para ele. Mas para isso a gente tem que estar próximo, tem que estar do lado, tem que entender as crianças e adolescentes que vivem hoje em dia perto da gente. Eu acho que a ideia desse vídeo é só trazer uma discussão, trazer um pouquinho da reflexão sobre esse tema, que é um tema que eu entendo ser muito importante. Infelizmente, nesse caso, crianças acabaram falecendo, mas que a gente use isso de uma forma mais positiva possível, que a gente traga isso em discussão, que a gente repense um pouquinho a forma que a gente está lidando com isso, e a gente, toda a sociedade, não é simplesmente a escola, ou pai de um ou pai de outro. Todos nós precisamos repensar o bullying nas escolas, o bullying onde ele estiver acontecendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir para quem quiser deixar comentário aqui embaixo para falar o que acha, o que não acha, se gostou, enfim. A gente está aqui para poder discutir, falar um pouquinho mais sobre esse tema. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Vou pedir para deixar um like quem gostou do vídeo, compartilhar para a gente levar esse tema para mais pessoas e ampliar essa discussão. E vejo vocês na próxima. Até mais!